Ser de luz! Olá, energia boa! Tudo bem com você? Espero que sim, porque o conteúdo hoje tá tão gostoso, mas antes, olha só. Antes da gente começar, tem muita gente nova chegando, já se inscreva, já compartilhe e já deixe seu like de gratidão aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, muito enriquecedor. O que é estoicismo e como a gente pode aprender? O que a gente pode aprender com essa doutrina? Então, o estoicismo é uma escola e doutrina filosófica que surgiu na Grécia Antiga. E ela foca na fidelidade do autoconhecimento em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Ela despreza todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. A escola estoica ela foi criada por Zenão Cítio, na cidade de Atenas, cerca de 200 anos antes de Cristo. E o seu tema principal, ele defendia que todo o universo seria governado por uma lei natural divina e racional. Então, o estoicismo, ele ensina a manter uma mente calma, racional, dependente daquilo que estiver acontecendo. Ele ensina que isso ajuda o ser humano a se reconhecer e se concentrar naquilo que ele pode controlar e a não se preocupar e aceitar aquilo que ele não pode controlar. Então, os princípios da filosofia estoica são: a virtude é o único bem e o caminho para a felicidade. Então, a pessoa, ela deve sempre priorizar o conhecimento e o agir com a razão. O prazer é o inimigo do sábio. O universo é governado por uma razão universal, natural e divina. As atitudes têm mais valor que as palavras, ou seja, o que é feito tem muito mais importância do que é dito. E os sentimentos externos tornam o ser humano um ser irracional e não imparcial. Não se deve perguntar por que algo aconteceu na sua vida, e sim aceitar sem reclamar, focando apenas no que pode ser modificado e controlado naquela situação. E agir prudentemente e assumir a responsabilidade sobre os seus atos. Tudo ao nosso redor acontece de acordo com uma lei de causa e efeito. A lei da atração aí. A vida e as circunstâncias não são idealizadas. O indivíduo precisa conviver e aceitar a vida da forma como ela é. O que você está achando desse vídeo, Ser de Luz? Dessa filosofia estoica? Você está aprendendo um pouquinho mais sobre isso? Você se identificou com alguma dessa filosofia, com alguma coisa? Você já usa no seu dia a dia? Mande para alguém que pode gostar disso. Então, quem segue essa doutrina, ela não se deixa levar pelas crenças, paixões e sentimentos, que são capazes de tirar a sua racionalidade na hora de agir, como desejos, dor, medo e prazer. Então, a pessoa estoica, ela age racionalmente e mesmo tendo esses sentimentos, não que a pessoa que é estoica não seja uma pessoa sem sentimentos, mas ele não é prisioneiro dos seus sentimentos. O foco é na vida prática. E ainda segundo essa filosofia estoica, os acontecimentos que estão fora do nosso controle não pode proporcionar a nossa felicidade. A felicidade depende unicamente dos acontecimentos dos quais podemos controlar de maneira racional. E eu vou falar mais sobre outros ensinamentos, tá, gente, dessa doutrina, para vocês compreenderem um pouquinho. Por exemplo, a ataraxia, o foco é a conquista da felicidade por meio da ataraxia, que é um ideal de tranquilidade, em que é possível viver serenamente, com paz de espírito. Para os estoicos, a pessoa apenas poderia conseguir essa felicidade através dos próprios conhecimentos. Quando a gente vai para a autossuficiência, é um dos principais objetivos dos estoicos. Isso porque o estoicismo, ele prega que cada ser ele deve viver conforme a sua natureza, ou seja, deve agir de forma responsável com o que acontece na sua própria vida. Ou seja, mais uma vez aquela lei da atração, né? Eu cocrio a minha realidade. E negação de sentimentos externos, né? Os estoicos, eles consideram que os sentimentos como luxúria e paixão são prejudiciais para o ser humano, pois eles fazem com que esses sentimentos deixam eles ser imparcial e acaba sendo irracional. Então, todos os sentimentos são tidos como vícios e como causadores de males absolutos, que comprometem as tomadas de decisões e as organizações. Pensamentos de forma lógica e inteligência. Então, assim, enfrentar os problemas através da razão. Mesmo na adversidade, em situações problemáticas ou difíceis, a pessoa deve optar por reagir sempre com calma, com tranquilidade, com racionalidade, sem deixar que os fatores externos comprometam a sua capacidade de julgamento e ação.
Eu concordo, é o respirar, o pensar antes de agir. Existiram diversos filósofos que eram estoicos, e entre eles estão o Zenão de Cítio, que Zenão foi um filósofo fundador do estoicismo. E a frase que marca o pensamento do filósofo é o seguinte: o sentido da vida consiste em estar de acordo com a natureza. Quando a gente vai para Marco Aurélio, ele era um imperador romano poderoso, que ele seguiu o estoicismo durante os seus 19 anos de reinado. Ele ficou conhecido, gente, por a sua paz, pela sua tranquilidade, mesmo no meio de caos, dos problemas enfrentados durante o seu reino, ele encarava as circunstâncias de forma racional. Os seus pensamentos e conclusões sobre a vida estão no livro com o nome Meditações, tá? Uma frase de Marco Aurélio que resume bem o pensamento estoico é o seguinte: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, assim, quando a gente vai para Epiteto, a segunda maior referência de estoicismo é o Epiteto, que ele nasceu como um escravo e ao longo da vida ele fundou a sua própria escola estoica, ensinando algumas pessoas muito influentes de Roma, dentre eles o próprio imperador Marco Aurélio. Os seus ensinamentos, gente, estão no livro que chama Manual do Epiteto. Então eu tô indicando aqui para vocês, se você gostou do estoicismo e quiser se aprofundar. Quando a gente vai para Sêneca, que é o tutor e conselheiro do famoso imperador romano Nero, Sêneca também foi um grande político e escritor, né? Como filósofo, ele foi um dos principais representantes do estoicismo no Império Romano. E os seus pensamentos e ensinamentos, eles estão em alguns livros, né? Sendo que o principal deles, se você quiser anotar aí, chama Cartas de um Estoico. E a frase mais célebre desse livro é o seguinte: às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Então agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa filosofia do estoicismo? Vocês acharam interessante que esses filósofos, como eles pensavam e agiam de uma maneira muito mais racional e livre? Com certeza, no meu ponto de vista, eles eram muito felizes da maneira deles. O que você acha da sua vida hoje se você seguisse alguns preceitos do estoicismo? Você concorda com essa doutrina? No meu ponto de vista, ser de luz, quando a gente respira antes de tomar uma decisão, a gente não tá agindo com emoção, a gente tá agindo mais racionalmente. Então, a gente consegue pensar, às vezes, que o que a outra pessoa tá falando ou fazendo pra você, às vezes nem é de uma forma tão intencional. Às vezes ela tá fazendo aquilo porque ela tá cheia de mágoa dentro dela, ela tá cheia de raiva, ela tá passando por uma situação tão difícil que às vezes ela acabou encontrando com você ali, despejou toda aquela raiva, e se você agir com emoção, você também vai retornar isso com muita raiva, com ódio, pode acabar acontecendo até algo pior. Eu tô dando um exemplo bem simples para vocês entenderem. Então pensa que se a pessoa respira e ela toma consciência que o outro pode estar numa situação difícil, você vai responder de uma forma diferente. E você não muda a sua vibração, né? Você não deixa o outro te controlar. Então, eu concordo sim, quando eles falam também dessa conexão com a natureza e quando eles falam muito aí, agora eu vou conectar com a lei da atração, que nós somos responsáveis pela a nossa vida, a gente tem a vida que a gente cria. Então, sim, faz muito sentido pra mim. Eu não sei o que você achou, é muito interessante. Se você quiser estudar um pouquinho a mais, eu deixei esses 3 livros pra vocês. É muito legal estudar os antigos, né, os filósofos gregos, eu sou muito fã. Eu não tenho um conhecimento profundo disso, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto muito de estudar. E eu achei muito interessante esse tema trazer para você, para despertar você, tirar você um pouquinho aí do piloto automático e começar a estudar aí grandes líderes e filósofos que têm ensinamentos ricos e incríveis que até hoje, se a gente usar no nosso dia a dia, vai ser de extrema importância. Então, naquela época, eles já tinham esse tipo de pensamento. Então, incrível, né, gente? É se conectar com essa energia aí incrível deles. E bora cocriar a nossa realidade. Bora focar em pensamentos positivos, em fazer as coisas acontecerem. Você é responsável pela sua vida, pela sua felicidade. Não coloque isso em ninguém. Não deposite isso em ninguém. Recebo muita mensagem lá no Instagram, então pra você que ainda não me segue, é Thaís Galassi Oficial. As pessoas mandam: Thaís, poxa, essa pessoa não quer estar comigo, eu acabei de separar e a minha felicidade era essa pessoa. Você não pode deixar que a sua felicidade esteja fora. Isso é uma da filosofia deles também, estoica. A felicidade depende de você.
ela tem que estar dentro de você. Porque se ela estiver fora, sempre vai depender de alguém. Então você nunca vai ser verdadeiramente feliz, porque você sempre vai ter medo de perder. Olha que interessante. E eu desejo que no dia de hoje todos os seus caminhos estejam abertos e você, muito pelo contrário, não tenha nenhum medo de seguir em frente, porque você está conectado com a energia do Criador e você vai chegar onde você deseja. Não precisa ter pressa, mas você vai chegar, um passo de cada vez. E eu tô aqui junto com você nesse processo para te ajudar a evoluir e transformar a sua vida. Ser de luz! Gratidão infinita pela sua conexão. Até a próxima!